Então, esse grupo irá falar sobre a literatura contemporânea e é composto pelos componentes Ana Raquel, João Gabriel, Giovana Silva, Alessandra Sueli e Marcos André. A literatura contemporânea não possui uma definição exata. Isso ocorre em todo o mundo, mas a contemporaneidade na literatura brasileira especificamente abrange uma ampla gama de características provenientes de escolas literárias do passado. Isso destaca sua principal característica também, que é a multiplicidade de tendências inovadoras tanto na poesia quanto na prosa. Embora possa incorporar características de escolas literárias anteriores, a contemporaneidade compartilha mais semelhanças com o movimento modernista, devido à sua ruptura com o tradicional. No entanto, ao contrário do movimento modernista, a contemporaneidade não possui limitações específicas, mas sim uma mistura variada que difere de autor para autor. A contemporaneidade, nesse contexto, não busca mais um objetivo concreto, mas sim busca refletir a crise existencial vivida pelo homem pós-moderno. Então, a literatura contemporânea no Brasil refere-se ao período a partir da década de 1940 até os dias atuais, passando por diversas alterações e adaptações conforme o contexto histórico vivido. Os principais pontos referentes a isso são pós-Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra, o Brasil passou por um período de modernização e urbanização que acabou se refletindo na literatura, com autores como Clarice Lispector explorando a psicologia e as mudanças sociais. O segundo ponto é tropicalismo e ditadura militar. Então, durante os anos de 1960 e 1970, o movimento tropicalista desafiou convenções literárias e culturais. Nesse período, o país também enfrentou a ditadura militar, que influenciou obras de resistência e também de denúncia. O terceiro ponto é globalização. A globalização trouxe novas influências e temas para a literatura brasileira contemporânea, incluindo questões de identidade, migrações e impactos da tecnologia. Quarto ponto, diversidade de vozes. Então, a literatura contemporânea brasileira passou a ser caracterizada pela diversidade étnica, de gênero e de orientação sexual, com autores explorando uma variedade de perspectivas e experiências. O quinto ponto é tecnologia e mídias digitais. A ascensão da internet e das mídias digitais também desempenhou um papel significativo na forma como a literatura é escrita, publicada e distribuída. E o sexto e último ponto é questões sociais e ambientais. Por fim, os autores contemporâneos frequentemente abordam questões sociais, ambientais e políticas, refletindo as preocupações da atualidade. Pela sucessão de eventos grandiosos, é notável o impacto que isso teve para a construção de características da literatura contemporânea. Tendo isso como exemplo, o ecletismo, a mistura de tendências estéticas, também a possibilidade de misturar a arte erudita com a arte popular. É a prosa histórica, marcada por temas sociais e urbanos, a poesia de tipo intimista, como a visual, concreta e marginal. Temas cotidianos que podem retomar o regionalismo, o engajamento social e de marca de militância, o experimentalismo linguístico, técnicas inovadoras nos recursos gráficos, podem ter textos em formato reduzido, como mini-contos, mini-crônicas e poemas frasiais, e a intertextualidade e a metalinguagem. Nos últimos anos, a literatura contemporânea tem evoluído de maneira fascinante, refletindo as transformações da sociedade e explorando novas abordagens artísticas. Duas tendências literárias se destacam, cada um com suas características e influências, na forma como vemos e entendemos a literatura atual. O primeiro são estilos literários chamados de contemporâneo tradicional, que são marcados por autores de características pós-modernistas com traços de romantismo, tais como traços regionalistas, intimistas, urbano-social, experimentais e metalinguísticos. O segundo são estilos literários chamados de contemporânea alternativa,
que são marcados por autores que querem romper com o máximo possível que foram marcados pela ditadura, e com destaque para a poesia. Alguns estilos literários são o corretismo, que é a poesia que não tem forma ou versos definidos, que é de qualquer direção. O poema-processo, que são marcados por Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto, que criaram poema semiótico, que geralmente é visual e que tem semelhança com o dadaísmo. A poesia social sai do padrão da concreta e da lírica, impondo temas de interesse social como a Guerra Fria e o neocapitalismo. E também após o golpe militar é considerado um estilo de resistência. E por fim a poesia marginal, que vai na contramão da cultura do Brasil na época da ditadura militar, tendo o objetivo de expressar toda a violência sofrida pelos opositores ao sistema. Ela é contra o conservadorismo e se alimenta da ironia, sarcasmo, gírias e humor. Oi pessoal, meu nome é Giovana Silva e eu vou falar sobre os principais autores da literatura contemporânea brasileira. Eu vou primeiro começar falando sobre a Clarice Lispector. Clarice Lispector é conhecida por sua prosa introspectiva e estilo literário inovador. Ela nasceu na Ucrânia e imigrou para o Brasil na sua infância. Sua escrita muitas vezes explora a interioridade humana e as complexidades da vida cotidiana. Algumas das suas obras são A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e A Maçã no Escuro. O segundo autor que eu vou falar é Machado de Assis. Machado de Assis é frequentemente considerado o maior escritor brasileiro. Ele foi um mestre da ironia e do realismo, explorando temas como a psicologia humana e a sociedade no século XIX. Algumas de suas obras são Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. O terceiro autor que eu vou falar é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é reconhecido por seu estilo linguístico inovador e seu profundo conhecimento da cultura sertaneja do Brasil. Grande Sertão Varedas é a sua obra-prima, uma epopeia ambientada no sertão nordestino. A sua maior obra é essa, Grande Sertão Varedas. O quarto autor que eu vou falar é Caio Fernando de Abreu. Caio Fernando de Abreu foi um escritor contemporâneo conhecido por suas narrativas curtas e poesia. Ele abordou temas como a solidão, o amor e a busca da identidade em suas obras. As suas maiores obras são Morangos Mofados e Onde Andará Dulce Veiga. Uma última autora que eu vou falar é Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles é uma renomada contista e romancista brasileira. Suas escritas muitas vezes exploram a psicologia dos personagens e as complexidades das relações humanas. As suas obras são As Meninas e Cirando de Pedra. Principais obras da literatura contemporânea brasileira. A primeira obra que eu vou falar é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Bem, o livro, embora seja de um autor português, é frequentemente incluída na literatura contemporânea brasileira. O romance descreve uma cidade onde uma epidemia de cegueira repentina afeta a população, revelando o lado sombrio da sociedade e a luta por sobrevivência. Bom, a segunda obra que eu vou falar é Cidade de Deus, de Paulo Lins. Esse livro, ele narra a vida em uma favela no Rio de Janeiro, mostrando a violência, a pobreza e as aspirações dos moradores. O autor aborda a complexidade da vida dos moradores e da vida nas comunidades urbanas, e a relação entre os jovens e o crime. A terceira obra que eu vou falar é O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Essa obra é uma obra de romance autobiográfico que explora a vida de um pai com um filho com síndrome de Down. O autor aborda as complexidades emocionais e as reflexões sobre a paternidade e a aceitação. A quarta obra que eu vou falar é O 15, de Rachel de Queiroz, ou Raquel de Queiroz. Bom, embora essa obra seja de uma autora no início do século XX, a Raquel de Queiroz é uma figura importante na literatura contemporânea brasileira. O 15 narra a história de uma seca devastadora no Nordeste do Brasil e os desafios enfrentados pelo povo que mora nessa região na luta da sobrevivência. E a última obra que eu vou estar falando é O Angu de Sangue, de Marcelino Freire. Esse livro é uma coletânea de contos que exploram a vida nas favelas e periferias urbanas do Brasil. Marcelino Freire retrata as lutas e as vozes das pessoas marginalizadas que vivem nessas regiões. Então, pessoal, é isso. Aqui se encontram as fontes bibliográficas utilizadas nessa pesquisa. Obrigada pela atenção.